Olá, está começando mais um programa WTN Saúde. Eu sou o Dr. Luiz de Oliveira. Hoje o nosso convidado é o Dr. Fernando Dias. Ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cabeça e Pescoço. Ele é atual chefe do Serviço de Cirurgia Cabeça e Pescoço no Instituto Nacional do Câncer e é professor coordenador do Serviço de Cirurgia Cabeça e Pescoço da PUC. Dr. Fernando, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui. Prazer meu, Luiz. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre a minha especialidade. Isso é sempre importante, já que é uma especialidade ainda considerada como jovem no Brasil. Exatamente. Muito pouca gente ouve falar dessa especialidade, embora seja muito importante. Temos doenças que acometem a população e traz muito malefício, ou seja, muita dica que você vai poder dar para a gente para saber o que a gente pode, o que as pessoas em geral podem, a atitude que a gente deve tomar para minimizar essas coisas. Me fala um pouco do que é essa especialidade para a gente ter uma noção mais ampla disso. Bem, historicamente, a gente tem alguns serviços que são considerados como os locais onde a especialidade surgiu. O mais conhecido é o Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, a partir de um ícone da especialidade, o Dr. Reis Martin, que foi chefe, o primeiro chefe dessa especialidade, digamos assim, e foi um dos principais organizadores da especialidade em termos de procedimentos e inclusão de áreas de interesse dentro do que a gente conhece hoje modernamente como cabeça e pescoço, uma vez que o tratamento de diversas doenças o tratamento já era feito por diversos especialistas de área cirúrgica. Por exemplo, as laringectomias que eram feitas no final do século retrasado, as cirurgias de tireoide da mesma forma, e outros tumores da área da cabeça e pescoço. De pele, de couro cabeludo. De pele, de glândula salivar, de glândula tireoide, de glândulas paratireoides. Né? Todos esses são os aspectos que hoje compõem a cirurgia de cabeça e pescoço. Se eu pudesse definir para você a especialidade, eu diria que o carro-chefe são os tumores malignos do trato aerodigestivo superior, que incluem a boca, a faringe e a laringe. Esses são tumores que a gente sabe de antemão quais são os fatores etiológicos ou os fatores causais mais importantes. Então, geralmente é um paciente que tem um perfil que inclui o consumo do tabaco associado ao consumo do álcool, que agem sinergisticamente ou sinergicamente, fazendo com que essas duas substâncias juntas produzam danos celulares na mucosa que está em contato com a fumaça do cigarro e com o álcool e que vão determinar alterações importantes que vão levar ao desenvolvimento dos tumores malignos, especificamente um tumor conhecido como o carcinoma de células escamosas. Esse é o responsável por mais de 90% desses tumores. O que acontece é que ainda no Brasil, vocês, quando recebem esse doente, quase sempre já é a doença avançada, né? Então, por isso é importante investir em informação, para que o indivíduo previna, né? E essa coisa não aconteça. E a área médica em geral, quer dizer, o corpo médico brasileiro também consiga detectar mais cedo e encaminhar para o especialista responsável pelo tratamento, né? Esse é um dado importante. A gente sabe, por exemplo, que hoje o câncer da boca está entre o 5º e o 6º tipo de câncer mais frequente em indivíduos masculinos no Brasil. Portanto, é uma entidade bastante prevalente e importante. A gente sabe quais são os fatores causais, a gente já citou isso. Além de outros fatores, por exemplo, má higiene bucal, dentes em mau estado de conservação, o uso de próteses mal adaptadas. Mas, basicamente, esse é um tipo de tumor que ele não oferece muita dificuldade para o diagnóstico. Basicamente, você precisa de alguém que saiba identificar a lesão, pedindo para que o paciente abra a boca, para que ela seja examinada. E, apesar disso tudo, você continua tendo um encaminhamento de pacientes, mesmo no Rio de Janeiro, em São Paulo é idêntico, com câncer de boca em estadios avançados. Significa que a rede ambulatorial
a rede de periferia, de primeiro contato com o paciente, não está sendo capaz de identificar essas lesões na fase inicial, né? E a história desses indivíduos comprova isso, né? O paciente, invariavelmente, ele procurou um serviço médico mais de uma vez e nessas oportunidades, infelizmente, o diagnóstico, a suspeita diagnóstica não foi feita. Ok, a gente volta já com o próximo bloco. Estamos de volta com o WTN Saúde. Doutor Fernando, me conta uma coisa. Da sua especialidade, a tireoide, né, as glândulas endocrinológicas do pescoço são o maior número de acometimentos na doença, mas não é a mais grave, né? A mais grave, as que mais matam, é do trato orodigestivo superior. Como é que você pode falar isso? Os tumores malignos que têm o pior prognóstico são aqueles que se desenvolvem no que a gente chama de trato orodigestivo superior, que incluem a boca, a faringe está dividida em 3 segmentos: hipofaringe, que é a parte inicial do trajeto digestivo, a orofaringe e a rinofaringe, que é aquela área que fica por trás do céu da boca e tem contato com as fossas nasais. Além disso, a gente tem a laringe. De todas as 3, a gente colocaria como os tumores da faringe como tendo pior prognóstico, seguidos pelos tumores de boca e, a partir daí, os tumores da laringe, que se comportam de uma forma melhor em comparação com boca e com faringe. Em relação aos fatores envolvidos no diagnóstico desses tumores, que são os carcinomas de células escamosas, como a gente comentou antes, hoje a gente tem uma visão bastante ampliada desses fatores de diagnóstico. Por exemplo, tanto na hipofaringe, quanto na laringe, quanto na orofaringe, a gente reconhece um papel muito importante de fatores biológicos, do papilomavírus, né? E a gente sabe que isso tem relação tanto com comportamentos promíscuos do indivíduo, quanto com situações de imunodeficiência. Em relação aos tumores da rinofaringe, existe uma relação com outro tipo de agente biológico, que é o vírus de Epstein-Barr. Em relação à boca, além das questões já citadas, o tabagismo e o alcoolismo, a gente tem ênfase em relação à higiene bucal. Tá? Essa é uma das explicações pelas quais a incidência é maior nos homens do que das mulheres. As mulheres tradicionalmente cuidam mais da sua saúde em relação aos homens. Em relação ao nariz, uma situação muito interessante. Hoje a gente tem uma combinação de fatores que inclui o tabagismo, o alcoolismo, os fatores biológicos e uma outra condição muito frequente hoje, que é o refluxo gastroesofagiano. Ele pode acontecer nos indivíduos de forma silente, portanto, silenciosa. O indivíduo pode ter esse tipo de manifestação e não chamar muito a atenção, né? Mas o que é isso? É o refluxo do conteúdo gástrico, principalmente durante a noite, quando o indivíduo está deitado, né? Esse conteúdo ácido ele alcança as porções superiores do esôfago, hipofaringe e, eventualmente, a laringe. Então, a conjugação de todos esses fatores hoje é reconhecida como uma condição multifatorial para o desenvolvimento do câncer nessas situações. O câncer da laringe, em particular, vale a pena ser mencionado, de todos os tumores dessa área englobada como câncer do trato digestivo superior, é o que oferece o maior número de condições e opções de tratamento. Hoje você tem inúmeras opções de tratamento cirúrgicos que vão desde as ressecções endoscópicas a laser das lesões glóticas, supraglóticas, as cirurgias parciais. Você tem ainda um papel muito importante da radioterapia isolada, mas o que tem chamado a atenção nos últimos anos tem sido a combinação de quimioterapia e radioterapia, com o objetivo de oferecer a manutenção do órgão, da laringe e da sua função. Isso tem sido muito utilizado nos Estados Unidos para lesões moderadamente avançadas e aqui no Brasil também, sendo que aqui no Brasil a gente tem sido bem mais seletivo em relação a isso. A gente tem que entender que determinado tipo de tratamento ele pode ser efetivo numa determinada parcela de uma população em um determinado país, mas ele não pode se aplicar com tanto sucesso em outras populações, por exemplo, uma população brasileira, de uma forma geral, socioeconomicamente mais baixa em comparação com dos países do hemisfério norte, e esses resultados têm que ser aplicados, ou essas indicações, com muito cuidado.
mas tem sido também uma arma muito importante no tratamento do câncer da laringe e da hipofaringe, assim como da rinofaringe. Perfeito. Eu vou querer que você me diga, daqui a pouco, qual o principal sintoma, né, tanto dos tumores da orofaringe, do trato digestivo superior e também dos tumores da tireoide. Mas a gente volta já. Bom, daqui a pouco, próximo bloco, WTN Saúde. Estamos de volta com WTN Saúde. Doutor Fernando, como eu havia dito, então quais são os principais sintomas? O que a pessoa em casa pode se alertar para procurar o médico e eventualmente o especialista já? Bom, os sintomas, em termos leigos, para o câncer dessa área, trato digestivo superior, eles começam com a boca, com uma ferida ou uma lesão, ou um nódulo, ou basicamente uma afta que não se resolve, não se cura com mais de 10 ou 15 dias. Essa é uma situação que obrigatoriamente determinaria a ida, em se tratando de boca, desse indivíduo a um profissional da área odontológica, que vai estar preparado para examinar esse doente, fazer um diagnóstico diferencial, um diagnóstico de suspeita e, eventualmente, até biopsiar. Tá? Em se tratando de orofaringe, né, garganta, como a gente entende popularmente, ela vai se comportar como um processo inflamatório de garganta, como uma amidalite, né? Dor ao deglutir, dor quando engole saliva, quando engole alimento, incômodo quando engole um alimento. Em relação à laringe, se essa lesão estiver localizada na parte superior da laringe, no segmento supraglótico, provavelmente esse paciente vai se queixar de uma disfagia, de uma dor quando engole. Mas se essa lesão estiver localizada na área glótica, onde estão as cordas vocais, a primeira manifestação vai ser uma rouquidão. Tá? Então, isso tudo deve chamar a atenção, particularmente ao indivíduo que está exposto àqueles fatores que a gente falou, o indivíduo que fuma, que bebe, sexo masculino, faixa etária entre os 50 e os 70 anos, uma rouquidão que não passa, determinaria a ida desse indivíduo, né, a um profissional, seja da área otorrinolaringológica, seria o mais disponível, ou da área de cirurgia de cabeça e pescoço, para ser submetido a uma laringoscopia. Uma simples laringoscopia dá o diagnóstico. Eventualmente, o exame clínico já dá o diagnóstico. Além dessas doenças do trato orofaringe superior, a tireoide. A tireoide, existe alguma maneira de você detectar em casa, autoexame, ou é só um check-up mesmo? Hoje se diz que a incidência de tumores da tireoide teria aumentado. Na realidade, o que a gente tem hoje é uma situação em que você tem à sua disposição a ultrassonografia, o estudo com o ultrassom, que é um exame, enfim, amplamente disponível, de baixo custo, de altíssima resolução, e consegue identificar nódulos tireoidianos que você não conseguiria palpar e que muito provavelmente o paciente não apresentaria nenhuma queixa a respeito. Então, basicamente, a gente sabe que a incidência de doença nodular em tireoide em mulheres é muito alta, tá? Desde basicamente os 20 anos. E o que a gente tem visto cada vez mais é uma preocupação dos colegas da área de ginecologia e obstetrícia, que têm o contato com pacientes do sexo feminino rotineiramente, frequentemente, e que dentro dos exames que são solicitados para as avaliações, deve-se incluir. São incluídos os estudos de tireoide. E é assim que tem sido feito um grande número de diagnósticos de nódulos bastante pequenos. Né? Eu diria para você, Luigi, que o número ou a incidência de câncer de tireoide tem aumentado, muito provavelmente. Existem outras hipóteses, né? A questão da adição do iodo à nossa dieta, que diminuiu a formação, o desenvolvimento dos bócios, mas em contrapartida teria alguma relação com o desenvolvimento dos tumores, dos papilíferos, basicamente. Mas o que a gente vê é que hoje você tem um diagnóstico precoce sendo feito por um grande número de profissionais que sabe da existência dessa possibilidade e solicita estudos de ultrassom rotineiramente, em regime preventivo, em regime de check-up. O prognóstico é bom? O prognóstico geralmente é muito bom. Basicamente, você tem a maioria desses tumores dentro de um tipo, de uma variante histológica, englobados no que a gente chama de tumores bem diferenciados. Tá? E o que é mais interessante em relação a esse tipo de câncer é o fato de que, ao contrário de outros
dos outros tipos de câncer que a gente pode ter, esse é um tumor que tem uma relação com a faixa etária muito grande. Portanto, indivíduos que têm esse tipo de tumor durante uma época da vida entre os 20 e os 40, em séries que colocam até os 45 anos, esse é um paciente que tem chances muito grandes, excepcionalmente altas, de ser submetido ao tratamento adequado, ter o controle e a cura da sua doença, que é uma palavra um tanto ou quanto difícil de a gente poder reproduzir quando se trata de câncer, especificamente. Mas em relação à tireoide, a gente poderia dizer isso sim, Luigi. Obrigado. Ok, a gente volta já com mais um bloco do WTN Saúde. Estamos de volta com o WTN Saúde. Doutor Fernando, ainda na sua especialidade, os tumores de glândula salivar também são muito comuns. E me fala sobre isso. Existe alguma sintomatologia que a pessoa sinta, boca seca, ou começa a perceber uma protuberância na face? Como é que é isso? As glândulas salivares a gente divide em dois grupos. As maiores, que incluem as glândulas parótidas, que são aquelas glândulas da cachumba, as glândulas submandibulares, que se localizam na região submandibular, obviamente, e as glândulas sublinguais, que estão no assoalho bucal, embaixo da língua. Essas são as glândulas chamadas salivares maiores. E existem uma série de glândulas salivares menores, são pequenos grupamentos de células que povoam a mucosa da boca, da garganta e da laringe, e que também podem ser sede de tumores ou doenças, que é muito comum, por exemplo, quando a gente machuca, traumatiza a mucosa do lábio e tem a formação de um cisto, aquilo é um cisto de uma glândula salivar menor. Mas esses tumores normalmente se manifestam pela presença de uma lesão nodular, de um nódulo, de um tumor nessas glândulas, que invariavelmente será visível ou palpável e que dificilmente, na sua fase inicial, vai estar associado com algum sintoma de dor. Certo. Quando a gente tem um aumento de uma glândula salivar e tem associado algum sintoma inflamatório, ou sinal inflamatório, dor, calor, edema, geralmente você está diante de um processo inflamatório, que a gente chama de uma sialadenite. Isso é muito frequente, muito mais frequente do que os tumores de uma forma geral. E geralmente eles são causados por cálculos. Da mesma forma como nós temos a produção de cálculos renais, urinários, você também tem a formação dos cálculos salivares, e que obstruem os canalículos dessas glândulas salivares, levando a um processo inflamatório crônico, primeiro agudo, depois crônico, e que obviamente precisa ser tratado. O que é interessante falar sobre os tumores das glândulas salivares é que, embora seja uma glândula que só produz a saliva, portanto, uma glândula que no entendimento da maioria das pessoas é uma estrutura relativamente simples, essas glândulas são formadas por um número muito grande de células muito especializadas. Então, basicamente, cada uma dessas células tem um potencial de desenvolver um tipo diferente de tumor. Então, quando você estuda as neoplasias benignas e malignas das glândulas salivares, você tem uma quantidade enorme de tipos histológicos e variantes, cada um com um tipo específico de comportamento biológico, mais ou menos agressivo. Basicamente, o tratamento dessas lesões é cirúrgica, Luigi. Sendo que, em relação à parótide e à submandibular, a gente tem um detalhe muito importante, que é a proximidade com o nervo facial ou os seus ramos. O nervo facial é aquele que dá o movimento, a mímica, responsável pela mímica da nossa face. Então, quando se vai investir num procedimento cirúrgico nessas áreas, é fundamental que se tenha um conhecimento muito grande da anatomia desse nervo para que ele possa ser identificado, separado da glândula que contém o tumor, de forma que ele seja preservado assim como sua função. Além disso, o que a gente deve saber para os nossos espectadores se atentarem quando for procurar o especialista em termos de tecnologia? A gente sabe que alguns centros oferecem tecnologia mais avançada que vai proteger esse tipo de estrutura nobre, como os nervos, por exemplo. O uso do potencial evocado. É pertinente que as pessoas se atentem para isso, para perguntar? Sem dúvida, tanto em relação à cirurgia da glândula tireoide, quanto nas cirurgias em que você tem alguma estrutura nervosa em risco, se você tem o benefício de utilizar esse tipo de recurso, ele vai facilitar tremendamente a identificação dessas estruturas e, obviamente, a proteção dessas estruturas.
Eu diria para você, Luigi, que em se tratando tanto do caso dos tumores de glândulas salivares quanto dos tumores de tireoide, né, a escolha de um especialista, né, um indivíduo com experiência comprovada no tratamento desse tipo de doença, é o primeiro passo e o passo mais importante. Obviamente, esse indivíduo vai estar preparado para oferecer tecnicamente ele, né, condições técnicas pessoais, assim como ele vai estar ciente de todos os avanços que a tecnologia pode oferecer e transformar isso num atendimento de altíssimo nível para o paciente. Isso a gente tem à disposição aqui no Brasil, em todos os grandes centros e centros médios, basicamente, sem dúvida nenhuma. Ok, a gente volta já com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com o último bloco WTN Saúde. Doutor Fernando, o que envolve, o que precisa estar envolvido para essas grandes cirurgias da especialidade cabeça e pescoço que eventualmente são mutilantes demais? Bom, em se tratando de uma cirurgia para câncer na área da face e do pescoço, a gente pensa, obviamente, na questão estética do indivíduo, né? Mas não é só a questão de estética que é importante, mas a questão funcional também, poder oferecer a esse indivíduo a possibilidade de voltar a respirar da forma como ele sempre respirou, fisiologicamente, se alimentar da forma como ele sempre se alimentou, falar da forma como ele sempre falou. Isso tudo é fundamental para a gente. Mas o que talvez caracterizasse melhor essa especialidade ou os serviços que oferece atendimento a essa especialidade é o aspecto multidisciplinar, Luigi. Hoje em dia a gente não pensa num serviço de tratamento de câncer de cabeça e pescoço que não tenha acoplado ao serviço dos cirurgiões, ou o grupo dos cirurgiões, né? O grupo dos radioterapeutas, o grupo dos oncologistas clínicos, portanto, os oncologistas em cabeça e pescoço e todas as outras áreas que dão suporte ao paciente, a área de fonoaudiologia, enfermagem especializada, odontologia especializada, nutrição e psicologia. Basicamente, no INCA nós temos um setor, ou nós temos um grupo que se dedica especificamente à abordagem multidisciplinar desse doente. Esse é um dos pontos que eu diria de excelência da instituição, que tecnicamente sempre foi muito forte, mas que hoje oferece esse tipo de aspecto, esse tipo de ênfase no tratamento do doente, um atendimento multidisciplinar e, acima de tudo, humanizado. Isso é feito desde 98, né? E nós temos, inclusive, várias apresentações e trabalhos publicados dando ênfase à importância desse tipo de abordagem para o doente que tem um câncer de cabeça e pescoço. E se a gente pensar que, além de tudo, esse é um doente que geralmente pertence a uma faixa socioeconômica mais baixa da nossa população e que, portanto, merece uma atenção redobrada, digamos assim, né? Todos esses serviços, junto com o nosso serviço de assistência social, consegue oferecer esse aspecto que eu quis enfatizar para você, que é da abordagem multidisciplinar no tratamento da doença e no tratamento do doente, né, do indivíduo, do ser humano. Não, perfeito. Isso traz um avanço fantástico em termos de relacionamento entre as multi-equipes, né? Bom, ainda uma outra pergunta. O que você vê, como é que você enxerga o futuro da sua especialidade? Muita ênfase tem sido dada à pesquisa molecular, tanto dos fatores de desencadeamento do câncer, da carcinogênese, o entendimento do processo, da interação entre os fatores etiológicos e o dano celular, o dano genético da célula. Então, eu poderia dar para você duas perspectivas importantes, né? Isso tudo provavelmente vai se traduzir num futuro próximo, acho que nós vamos estar vivos para ver isso, né? Em que no futuro nós vamos conseguir identificar o indivíduo, né, que, se for exposto aos fatores causais, né, se fumar, se beber, se for exposto ao sol, tá, a gente vai poder dizer para esse indivíduo que ele vai desenvolver um câncer. Tá? Da mesma forma, um outro extremo dessa pesquisa, e que é muito interessante, são as terapias ou terapêuticas alvo, tá? Em que se usam agentes biológicos, virais, basicamente, e outro tipo de dispositivos moleculares, onde você procura interferir no processo da carcinogênese e você procura interferir no processo do desenvolvimento do tumor e no processo da metastatização desse tumor, agindo
focalmente em determinadas etapas desse processo, quebrando essa etapa e esse processo. Isso vai ser fundamental, porque, embora a cirurgia, eu acredito, né, e os métodos tradicionais vão continuar tendo um papel muito importante no tratamento do tumor primário, mas você vai conseguir bloquear um fator que é responsável pela grande maioria dos êxitos letais nessas doenças, que são as metástases e as recorrências desses tumores. As consequências, né? Logicamente. Sem dúvida. Ok. Bom, a gente vai ficando por aqui então. Hoje o tema foi cabeça e pescoço. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Fernando. Foi um prazer tê-lo aqui, foi muito elucidativo. Obrigado, Luiz. Bom, prazer foi meu. Espero tê-lo aqui de novo em outra oportunidade. Muito obrigado. Bom, não esqueçam de clicar nos nossos extras e também os links. Até a próxima.